Bom dia, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Gostaria que vocês pegassem os livros de ciências nas páginas 79 a 73. Como eu tenho sempre orientado, pessoal, façam uma leitura prévia desse conteúdo, tá? Uma leitura calma, uma leitura detalhada, ok? O nosso conteúdo é calendários em diferentes culturas. Hoje, nós vamos, assim, entender de que forma foram elaborados esses calendários, né? De que forma eles fazem parte do nosso dia a dia, ok? E qual é o calendário que foi adotado aqui para o nosso país? Prestem bastante atenção. Então, o que é um calendário? É um sistema de medidas que, baseado em movimento dos astros, divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para tomar a forma atual. Gente, o calendário é um meio de organização dos nossos dias, né, dos meses, dos anos, e ele é baseado em movimento dos astros, ok? Existem 3 ciclos que são levados em conta no calendário. Vamos ver esses 3 ciclos agora. Primeiro ciclo, o dia solar, tá? Que é o tempo em que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu. Um dia solar dura em média 24 horas. Próximo ciclo, o mês lunar. Olha só, o tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua. Esse ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua para ordenar os tempos dos meses. O calendário que usamos hoje foi influenciado por essa medida lunar. E, por isso, nossos meses têm em torno de 30 dias para se manterem perto do ciclo. Eu acredito que vocês já tenham ouvido a questão das fases da Lua, né? Que em alguns calendários vem mostrando as fases da Lua, né? E muitas pessoas se utilizavam daquelas fases, tanto na agricultura, como para a questão das marés, os pescadores utilizavam, né? Aquelas informações sobre as fases da Lua, para saber se a maré estava alta, se estava baixa, se estava vazando, até mesmo para corte de cabelo, né? Para tomar medicação. Algumas pessoas se baseavam nas fases da Lua, ok? E por último, o último ciclo, o ano solar, tá? É o tempo entre dois inícios de uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início deste verão e o próximo que virá. Este ano solar leva o mesmo tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com esta medida, definimos com precisão o início das estações climáticas, né? Ou seja, as estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno, ok? Então, agora nós vamos identificar, né, as principais características dos calendários, ok? E eu trago aqui para vocês o primeiro tipo de calendário, que é o calendário solar egípcio. No Egito Antigo, por volta de 5.000 anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês, para formar 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. Então, era dessa forma que era organizado o calendário solar egípcio. Ok, gente? Vamos ver o próximo. É o calendário juliano, ok? Olha, os romanos tinham um calendário confuso, com 10 meses lunares que não tinham a mesma medida em todos os lugares de domínio romano. Cada lugar media os meses do seu jeito. Assim,
Era até quando o celebrado político Júlio César pediu ao astrônomo Sosístenes que organizassem um calendário solar para os romanos. Esse calendário tinha 12 meses com 365 dias e uma disposição, tá? Olha só que interessante esse detalhe aqui, ó. E uma disposição bem próxima daquela que usamos hoje. Então, de acordo com essas informações aqui, o calendário romano, né, era um calendário o quê? Bastante confuso, né, gente? Mas, no final desse parágrafo, diz que é um calendário, né, mas se parece com aquele que usamos hoje. Vamos lá. Calendário gregoriano. O sistema juliano era considerado o mais precioso até então. Até que, já durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano assumia. Eita, que informação interessante, né? Esse monge descobriu. Roger Bacon foi preso por sua descoberta ser considerado uma afronta à autoridade da Igreja Católica. A Igreja Católica, pessoal, era quem dominava naquela época, não é? Ela liderava todas a questão da organização política, né? Da região, né? De como um todo, tá? Então, apenas 3 séculos mais tarde, o Papa Gregório XIII permitiu que se tocasse novamente no assunto. Então, o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos, além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que o ano solar. Atualmente, este é o calendário que a maioria dos países do mundo adota. Então, o calendário gregoriano, né? Apesar de ter passado por todas essas situações e depois ser repaginado, né? Ele é um calendário que a maioria dos países do mundo adota. Vamos lá. Ano bissexto. Acredito que vocês já ouviram falar deste ano, né? O ano bissexto. O termo ano bissexto vem da Roma antiga. No calendário juliano, acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos, normalmente em fevereiro. O nome extra era chamado de bissexto, que significa bissextos antes do dia do início de março. Com o tempo, passou-se a chamar o ano em que esse dia aparecia de bissexto, ok? É tanto que tem pessoas que fazem aniversário em fevereiro, né? Daqui a 4 anos não fazem mais, porque não tem a data, né? Interessante esse fato. Curiosidades. No Brasil, adotamos o calendário gregoriano, que é organizado com a distribuição de 12 meses. Alguns com 30 e 31, ou 29 e 28 dias no mês de fevereiro. Nossos anos são contados a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, olha que interessante lembrar, os nossos anos, eles são contados a partir do nascimento de Jesus Cristo. Na China, usam-se 2 calendários, o calendário gregoriano, para atividades civis, negócios e relações internacionais, e o calendário tradicional chinês, lunisolar, ou seja, é baseado nos movimentos tanto do Sol quanto da Lua. Então, os chineses, né, eles utilizam 2 calendários. Mais curiosidades. Em países de tradição islâmica, além do calendário gregoriano, que rege as atividades civis, existe o calendário da Híjra, que significa migração em árabe. É um calendário lunar que tem como marca inicial o dia em que o profeta do Islã,
Muhammad, né, migrou da cidade de Meca para Medina. Vamos lá para mais uma curiosidade. Os antigos astecas contavam o tempo de duas formas, com um calendário de 365 dias e outro de 265 dias, que organizava os ciclos diários de uma forma espiritualizada. Então, são algumas curiosidades que eu trago para vocês. Essas curiosidades estão aí no livro de vocês, tá, gente? Caso vocês queiram se aprofundar no conteúdo, pesquisem na internet mais informações a respeito desses calendários, ok? Tarefa para casa, gente. A tarefa para casa está no livro de ciências, nas páginas 74 e 75. Procure estar lendo, tá? Questão por questão, leiam pausadamente, eu tenho certeza que vocês conseguirão responder. E além dessas questões, nós também temos uma tarefinha no caderno, ok? Peço a todos aquela organização de sempre no caderninho, aquele empenho, tá? Façam tudo, ó, com muito empenho. Então, eu anexei hoje, olha, a tarefinha. São 4 questões. A primeira questão diz o seguinte: quais os ciclos que são levados em conta num calendário? Lembram? No início da nossa aula falamos sobre isso. Com suas palavras, explique o que é um ano bissexto, ok? Qual calendário adotamos no Brasil? Lembram? Explique como os antigos astecas contavam o tempo. São questões simples, que está dentro do que eu expliquei na nossa aula de hoje, pessoal. Gente, desejo para todos uma excelente atividade. Tenho certeza que vocês conseguirão desenvolver essa atividade com muito êxito, ok? E a nossa mensagem final, mensagem de esperança, mensagem de fé, tá? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deixo para todos, para todas as famílias, tá? Essa mensagem, esse versículo de fé, esse versículo de vitória, que para Deus, para o nosso Deus, não existe impossibilidade. Forte abraço, queridos. Tchau, tchau, e até a nossa próxima aula.